Ok? Eu vou até colocar como print ali, print. Pra ficar na mesma linha, pra ficar mais bonitinho. Aí eu vou colocar o num, igual a teclado, ponto, next, ele é um float, então next float. Agora, system, ponto, out, ponto, print, e aí eu vou colocar aqui, digite outro número. Ok? Então, digite um número, digite outro número. E aí, esse outro número vai ser 2, que vai ser igual a teclado, ponto, next, float. Ok? Então, eu estou fazendo o quê? Eu estou recebendo os dados do teclado. Tudo bem? Então, peguei e recebi os dados do teclado. Tanto no 1 quanto no 2. Tá? Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso instanciar lá da calculadora, ou seja, levar esses valores para lá. Então, calc, ponto. Agora, ó, percebe que não aparece aqui A e B. Aparece get e aparece set, mas não aparece mais A e B. Se eu colocar A, ó, ele não vai. Então, eu tenho que chamar, por exemplo, o A, eu tenho que chamar por get. Ok? Eu chamo, na verdade nem é get, né? É setar, né? Que eu vou ter que setar lá o valor de A. Então, nem é get. Ponto set A. E quem que você setar no A? O num 1. Beleza? Agora, eu vou fazer a mesma coisa. Calc, ponto set B. Faltou o C ali, ó. Por isso que ele não tá indo. Set B. E aí, eu vou chamar o num 2. Ok? Então, o num 2 vai ser setado lá. Então, eu coloquei na variável A o num 1 e na variável B o num 2. Foi isso que eu fiz. Agora, eu vou printar isso na tela. Então, como que eu vou printar isso aqui na tela? Nossa, meu nariz tá coçando. System.out, ponto, print lm, tá? E eu vou colocar aqui. Resultado das 4 operações. Ok? Resultado das 4 operações. Aí, vamos lá. System.out, ponto, print ln. E aí, eu vou colocar, sei lá, barra t soma mais calc ponto soma, tá? Então, tô chamando através do método. Então, a mesma coisa, system.out, ponto, print ln, e aí eu vou fazer a mesma coisa aqui, vou colocar um barra t, subtração, e aí eu vou colocar mais calc ponto subtrai. Okay? Vou subir aqui, vou dar os espaços, system ponto out, ponto print ln, e aí eu vou colocar divisão. Mais calc ponto divide. Tá vendo que eu tô só colocando aqui, system.out,
ponto print ln, e aí eu vou colocar, por último, a multiplicação. Ah, esqueci de colocar um barra aqui, t, para fazer a indentação lá que eu quero, fazer a tabulação que eu quero, tá? Barra t, multiplicação, ok? E mais calc, ponto, multiplica, tá? Eu só vou, questão de estética, que a pessoa acaba precisando fazer, tá? Então, fiz isso. Então, se eu der play agora, ele vai fazer. Então, vou dar um play. Ele vai perguntar quem é o meu método principal. Falei que é a calculadora. E agora, ele vai executar. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar os dados aqui para a gente ver como fica. Então, vou dar 5, 2. Aí, ele trouxe. Soma 7, subtrai 3, divisão 2,5, multiplicação 10. Se eu der play de novo, e eu vou colocar assim, ó, 25 e 0, vamos ver o que acontece. Aí, ó. Deu infinity ali. Você viu ali? Deu infinity, né? Porque um número infinito não tem divisão por zero, tá? Então, deu ali um infinity. Poderia ter colocado para dar a mensagem mesmo do sistema, que eu acho que fica melhor. Deixa eu ver. Ó. Vou vir aqui, system.out.println, vou colocar assim, ó. Exception, ponto. E aí ele já tem umas mensagens, ó. Get message. Aqui, ó. Get message. Então, ele vai dar a mensagem, né, já padrão dele. Vamos ver? Vou digitar 5 e 0. Ó, continuou dando infinity, tá? Não preciso nem me estressar com isso. E você vê que rodou, né? Que ele continua fazendo, apesar disso. Tudo bem? Então, o que a gente fez aqui? Você não pode acessar as variáveis, né? Você não pode acessar os atributos, você só consegue acessar os métodos que estão públicos, certo? Então, eu não consigo mais mexer nos meus atributos deliberadamente. Eu só mexo nos atributos do jeito que eu permitir, do jeito que eu quero que aconteça, né? Então, essa classe principal, ela se torna bem, vamos dizer assim, interessante, né? Então, ela se torna bem interessante pra gente. Bom, resumindo, ele fica igual a outros programas que a gente já fez, tá? Só que agora os campos estão encapsulados da maneira correta. Então, a gente fez a boa prática de programação com ele, tudo bem? E o NetBeans, ele também encapsula automaticamente pra gente. Então, ele fez aqueles getters e setters, tá? Ele fez o getter e setter. E aí, já fica bom. Ah, lembrei de uma coisa. Se eu vier aqui na calculadora, vou deletar aqui de novo, tá? Cadê? Os getters e setters. Ó. Tá. Se eu vier com o botão direito, tem o refactor. Deixa eu ver se tem aqui, ó, refactor. Aqui também tem os getters e setters. Aqui, ó, encapsulamento fields. Tá vendo aqui, ó? Se eu clicar aqui, ele vai abrir essa telinha do encapsulamento. O que é encapsulamento? Os getters e setters. E aí eu digo o que eu quero fazer para cada um. Tudo bem? Então, eu posso selecionar tudo de uma vez, eu posso criar até outras coisas. E aí eu coloco qual a visibilidade que eu quero que ele tenha. Então, eles são privates e eu quero que eles tenham a visibilidade de public, tá? Os getters e setters. E aí eu dou um refactor. E aí ele também vai fazer para mim os getters e setters, ó. Tá? Mas por que ele fez aqui embaixo ao invés de lá de cima? Porque ele sempre vai para a última linha do código. Então, por isso que ele fez lá embaixo, tá bom? Então, ele sempre vai inserir na última linha, nas últimas linhas do código. Então, acabou o código, ele faz aí os getters e setters pra gente. Então, você vê,
Dá para fazer tanto por aqui, né? Até tem aqui, ó, encapsulamento field. Tem no Resource Insert Code, tá? E com o botão direito do mouse, Refactor. Refactor. Aqui, ó. Tá? E aí eu consigo colocar um encapsulamento para mim. Tudo bem? Posso também colocar método construtor, tá bom? Então, eu também consigo criar um método construtor, consigo criar outros códigos de maneira automática. Ok? Tudo bem até aí? Bom, então agora que a gente já sabe como que funciona até mesmo a parte de visualização, então quem pode ver o que, né? Então, quando pode vir dentro de um pacote, quando pode, né, dentro do mesmo pacote, em outros pacotes, assim, por diante, vamos fazer uma coisa, tá? A gente vai organizar o nosso projeto. Como que a gente vai organizar o projeto? Nós vamos organizar em pacotes, tá? Então, você vê aqui que eu coloquei um pacote chamado calculadora, tudo bem? Então, esses pacotes, o conceito de pacote, ele é simples, tudo bem? São pastas, são como se fossem pastas que você cria no seu projeto para arrumar ele, para organizar ele, tudo bem? E assim, a gente organiza por afinidade, por coisas comuns que eles têm, tá? No caso aqui, eu só tenho um pacote, mas eu poderia ter mais de um. Como que eu crio pacotes? Botão direito aqui, no Source Package, New, pacotes, folders. Opa, desculpa. Packages, né? Pacotes, tá? E aí, eu vou colocar o nome do meu pacote, a localização dele, tá? E o nome do projeto tá aqui. Então, eu sempre coloco o nome do pacote aqui. O que acontece? O nome do pacote, ele tem como se fosse umas boas práticas para a gente colocar o nome desse pacote. Geralmente, a gente coloca o seguinte, só para eu... Então, a gente vai colocar da seguinte maneira. Bom, então vamos lá. Quais são as regras, tá? Nome do pacote não pode ter acentuação, não pode ter espaços, não pode ter caracteres especiais, tá? E geralmente a gente cria um padrão, tá? Então a gente sempre cria um padrãozinho de nome. Principalmente se for web, né? Aí, por exemplo, a gente coloca o país, então BR, ponto, o nome da empresa, então empresa, tudo bem? Ponto, o que do pacote, né? Então, a gente coloca aí, a gente vai nomeando o pacote sobre o que a gente precisa. Por exemplo, aqui eu coloquei calculadora, então eu vou colocar aqui, ó, calculadora, tudo bem? E dou um finish. Então, eu faço o quê? Eu criei o meu pacote calculadora. Se eu quiser criar um outro pacote, vamos dizer que vai ser um pacote que eu vou usar para banco de dados, tá bom? Então, eu coloco aqui, ó, mesma coisa, br, ponto, o nome da empresa, ponto. E aí, eu vou usar para banco de dados, tudo bem? Então, eu vou colocar DAO, tá? Dynamic Access Object. Então, a gente vai acessar dados de forma dinâmica. Finish. Ah, mas eu quero colocar todos os meus dados que são... Opa, né? Folder, pacotes. Pacote. Aí eu quero os dados que são, sei lá, do que eu tô fazendo de polimorfismo. Então, eu coloco aqui, ó, br.empresa.exemplo, ó. Ponto polimorfismo. Então, eu posso colocando quantos pontos eu quiser, tá? Então, finish. Ah, eu quero quero colocar essas informações aqui, ó, da calculadora na minha calculadora, aqui no meu pacote de calculadora, br.empresa.calculadora. Então, eu clico, seguro e arrasto, tá? Aí, ele vai dar um refactor, eu vou falar que vai alterar tudo, e eu dou um refactor aqui, tá? Então, ele já trouxe para cá, tá? Ele mudou aqui o nome do pacote, colocou calculadora, aqui, calculadora principal, tá? Então, ele foi organizando. Posso até criar um pacote só pro principal. Então, toda vez que eu quiser, eu consigo colocar, tá? E assim, pacotes diferentes podem se conversar,
tá? Então, se eu quiser chamar aqui na classe principal um outro pacote, eu chamo, tá? Então, eu importo, ó, import já br ponto, ó, empresa, ponto, tá vendo? Calculadora. Ele foi no calculadora, mas eu posso pegar os outros, ó. Ponto. E aí eu vou colocando. Aqui é o único que tem item é o calculador. Eu vou colocar aqui no exemplo de polimorfismo. Então, eu vou pegar aqui, eu já tenho pronto aqui, acho que no cálculo de salário, né? Então, vem aqui, cadê o pacote para testar? Né? Ó, vou carregar tudo isso aqui para lá, tá? Pro polimorfismo. Clico seguro e arrasto para cá, dou um refactor. Pronto, chamei aqui, coloquei ele dentro aqui do meu pacote. Percebe que o pacote estava cinza, ele ficou o quê? Amarelinho, né? Porque cinza é vazio e o amarelinho significa que ele está cheio, tá? Então, significa que ele está cheio. Então, aqui, ó, empresa, ponto. Agora, ele aparece os dois, ó, o calculador e o exemplo. Dentro do exemplo, tem o polimorfismo, tá? E aí, eu digo quem é que eu quero chamar. Então, por exemplo, cálculo salário, funcionário diarista. Tudo bem? Ponto e vírgula. Então, eu consigo agora acessar coisas do funcionário diarista aqui. Por quê? Porque eu importei o pacote para cá. Vou tirar, porque no caso aqui não me interessa. Mas se percebe que como vai ficando legal, né? Como vai ficando bacana aqui as coisas. Vou salvar, ele não salvei, então ele fica chiando aqui, tá? Então, isso é importante a gente saber. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado é você tem que colocar apenas um public static void main. Senão, quando eu der play, ó, ele não vai saber para onde ele vai sempre para o último, tá? Então, por exemplo, se agora eu quisesse, por exemplo, rodar o cálculo do salário, ele não sabe, ó, que eu quero calcular, rodar o cálculo do salário, tá vendo? Ele fica perdido. Então, toda vez que eu tenho um projeto, eu só posso ter um public static void main, tudo bem? Então, eu posso ter isso. E aí, eu posso também pegar esse principal e criar um pacote para ele, né? Então, br.empresa.principal. Por quê? Quando eu faço isso, na verdade, eu estou organizando, ó. Dá um refactor, vou deletar esse pacote que eu não quero, botão direito, delete. Tá? Então, eu vou criando as coisas, gerando as coisas da maneira que eu acho mais viável e mais necessário. Então, principalmente quando a gente trabalha com banco de dados ou com sistemas grandes, essa organização, ela se faz necessária. Por quê? Porque se você não se organiza, você vai acabar se perdendo, acabar tendo mais trabalho, né, para localizar uma informação, para localizar alguma coisa. Então, é importante que você tenha essa visão, que você tenha essa percepção e que, principalmente, que você faça esse tipo de coisa, né? Que faça essa organização. Por quê? Porque através dessa organização é que a gente vai conseguir interagir de uma forma melhor, de uma forma mais fácil aqui dentro do sistema. Então, quando a gente organiza, você pode ver que fica muito mais fácil, tá? Tem gente que trabalha da seguinte maneira, vou até deletar esse, não, nem vou deletar ele daqui, né? Vou deixar só aqui. Tem gente que, por exemplo, cria uma classe, só que a classe eu posso determinar o nome do pacote, tudo bem? Então, eu determino em que pacote que eu quero que ela vá. Então, quando eu crio a nova classe, vou colocar uma classe de teste, eu posso vir aqui, falar que eu quero ela dentro do pacote do source ou do pacote de teste, tá? Vou deixar ela do source. E aí, eu determino em onde eu quero colocar, tá bom? Só que eu posso deixar em branco. Ó, vou deixar em branco. Vou dar um next. E ele criou. Olha o que ele fez. Ele criou um pacote chamado default. Ou seja, não tem pacote. E aí, ó, olha aqui, ó. Cadê o nome do pacote, ó? Lembra que ele coloca o nome do pacote aqui em cima? Cadê o nome do pacote?
Não tem. Por quê? Porque esse pacote não existe. Então, você está colocando num pacote de fundo, num pacote em branco, onde não existe. Então, é importante a gente entender tudo isso, tá? Para a gente conseguir trabalhar, tudo bem? Aí vem a pergunta: e as bibliotecas? Tá? Tem um pacote de biblioteca aqui dentro? Tem. Nós temos uma pasta chamada Libraries, tá? Dentro dessa pasta, eu tenho os diversos tipos de bibliotecas, tá bom? Eu tenho vários tipos de biblioteca. Então, biblioteca Java Base, aí, ó, tem vários pacotes dentro dela, ó. Java.io, tá vendo, ó? Então, eu tenho muita coisa aqui dentro desses pacotes da biblioteca. Então, até as bibliotecas, elas estão armazenadas e organizadas em pacotes. Ó, tudo bem? Então, mesmo ela. Por quê? Porque as bibliotecas não deixam de ser classes Java, ok? Então, não deixa de ser classe Java. Então, por exemplo, se eu colocar aqui Java, deixa eu ver se eu acho aqui uma classe aqui uma biblioteca desktop, prefs, XML, vou usar essa base mesmo. Aí dentro da base eu tenho a Lang, a IO, ó, tá vendo aqui, ó, Math, Net, ó, útil, tá vendo? Eu tenho todas as úteis aqui, as principais úteis. Eu vou pegar a Math, aqui, ó, vou abrir a Math. Olha aqui, ó, bigdecimal.class. Então, você vê que ela tá organizada. Então, aqui é só parte matemática, tá? Então, math com texto, single, match table, ó. E eu tenho as classes aqui, ó. Dei 2 cliques, eu consigo ver a classe. Lógico, eu só consigo ver aquilo que deixam eu ver com relação à classe, tá? Então, só isso que eu consigo ver. Você vê que ele trata aqui, ó, public, aqui ele está sem a visualização do método, né? Então, eu vou vendo o que eu quiser. Ah, vou entrar nessa aqui, ó, decimal. Ó. Mostra aqui, ó, a Oracle é proprietária, tá bom? E tem licença de copyright da IBM. Então, não posso copiar, mas eu consigo ver o que ele faz, ó. Tá vendo? Então, às vezes a gente usa um item, mas a gente ainda não faz ideia de como foi feito para aquele item aparecer. Deixa eu ver se eu tenho o I/O aqui. Ó, o I/O, ó, bits, tá vendo? Char, vamos ver aqui, char, array, ó, array, reader, ó, tá vendo? Então, eu consigo ver tudo aqui, né? Lógico, dentro do que me possibilita ver. Então, até mesmo as bibliotecas, ou seja, as APIs, né? Elas têm diversas funções, né? Então, são funções já prontas, né? E que já veio na instalação do JDK. Então, quando a gente instalou o JDK, todas essas bibliotecas já vieram para a gente, tudo bem? Então, é importante a gente saber o que são, né? Saber a essência dela, tá bom? Ah, mas eu gostei disso aí, achei legal, vi que realmente é organizado, vi que realmente dá para organizar meu projeto. Se eu tenho um projeto que não está organizado, ó, eu posso pegar esse projeto e organizar ele? Pode. Eu posso trocar o nome de uma pasta? Posso. Posso trocar o nome de uma classe? Posso. Como que eu faço? Clico, botão direito e vou dar um refactor rename. Ó. Ok? E aí eu vou colocar o nome que eu quiser. Por exemplo, manter lá o padrão. br.empresa.calcula média. E aí eu dou um refactor. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou alterando. E ele aplica até nos comentários. Então, se tiver algum comentário que tenha esse nome de pacote, ele vai lá e altera o comentário também.
Tudo bem, ó? E ele já alterou em todas as classes. Se eu quiser trocar o nome de uma classe, também botão direito, refactor, rename, e aí eu coloco aqui, ó, principal, por exemplo. Tudo bem? Aí, ó, renomear até nos comentários. Dou um refactor, ele renomeia para mim. Então, é importante a gente perceber, notar tudo isso e, principalmente, transformar tudo isso, tá? A organização, não só no Java, mas com qualquer linguagem de programação, como tudo que você vai fazer na programação, ela se torna extremamente importante, porque a organização é que vai trazer para você os conceitos certos, vai trazer as coisas certas para você, tá? Então, é muito importante que a gente siga tudo isso, que a gente faça tudo isso e que a gente consiga. Então, como que eu vou conseguir? Trabalhando e organizando. Então, se desde o começo, quando você cria o seu projeto, você já organiza ele da forma correta, fica muito mais simples para as demais, tá? Então, fica muito mais interessante, mais simples, mais fácil para você, tá? Então, quando fica fácil, quando facilita as coisas para você, acaba se tornando mais, vamos dizer assim, produtivo. Então, a coisa se torna mais produtiva, tá? Então, como tornar mais produtivo? Trabalhando, tá? Trabalhando, trabalhando, trabalhando. Então, não tem outra opção. Então, se você puder, organiza tudo. Vai mostrar o seu profissionalismo e o quanto você sabe. Tá? Então, eu falo que até a organização, isso numa entrevista ou mesmo no mercado de trabalho, vai mostrar para você o quanto você sabe daquela programação ou não. Tá? Então, você vai trabalhar com Java ou com qualquer outra linguagem de programação de uma maneira mais consistente, uma maneira mais fácil, uma maneira mais simples, tá? Então, colocar para frente isso daí e fazendo, tá bom? E fazendo, que é o mais importante aqui no caso até agora. Tudo bem? Combinado? Então, tá bom. Então, até a próxima aula.